Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você teve algum sangramento vaginal fora da época ou alguma menstruação que durou mais tempo ou sangrou mais do que você é acostumada. Algumas pessoas relatam até pedaços de sangue, ou seja, coágulos saindo na vagina. O que é isso? Por que as mulheres possuem essa variação no ciclo menstrual? Até que ponto isso é normal? Para saber mais sobre esse assunto de sangramento uterino anormal, fica nesse vídeo, eu vou te explicar. Olá, meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico e o sangramento vaginal é uma queixa ginecológica muito comum. Suas causas mais prováveis variam dependendo da idade do paciente e das características do sangramento, se ele ocorre antes ou depois da menopausa. Consequentemente, os métodos de investigação para saber qual o diagnóstico, eles também são diferentes, eles vão variar de acordo com a necessidade de cada pessoa e o acompanhamento médico especializado. O ginecologista, que vai usualmente acompanhar essas mulheres para realizar a investigação clínica, avalia o que é para implementar o melhor tratamento, o tratamento específico baseado na causa, já que elas podem variar de um simples pólipo ou mioma para problemas da coagulação ou até mesmo câncer de endométrio. Para entender mais, a gente vai começar aqui dizendo o seguinte: como funciona a menstruação e um pouco mais sobre essas camadas do útero. Entenda que o ciclo menstrual se comporta de uma maneira e você vai entender aqui o quanto que é normal. O útero basicamente possui 3 camadas, a mais externa, chamada de perimétrio, que fica em contato com os órgãos abdominais, a intermediária, chamada de miométrio, que representa a camada muscular desse órgão, e a parte mais interna, chamada de endométrio, que é a parte que descama, que faz com que haja a menstruação. É a parte que gera o sangramento. A mulher possui hormônios chamados de estrogênio e progesterona, que são responsáveis pela proliferação e manutenção da camada endometrial, que é a parte de dentro do útero. E no fim de cada ciclo menstrual, ocorre uma queda brusca desses níveis hormonais e o corpo feminino responde fazendo uma descamação endometrial. E isso é o que causa o sangramento menstrual normal. Interessante, né? Agora que você já sabe como funciona a menstruação, como identificar se o sangramento vaginal que você tem é apenas uma mudança normal do padrão ou uma doença? O primeiro passo é entender como essa mudança no ciclo hormonal ou menstrual aconteceu. O fluxo aumentou ou diminuiu? A quantidade de dias alterou para mais, para menos? O sangramento é vivo ou parece uma borra de café? E a depender das respostas, a gente tem alguns outros questionamentos. E aí, a partir disso, existem hipóteses diversas. Quais são elas, Daniel? Vou te falar aqui sobre as principais para que você converse até mesmo com o médico. Tem uma sigla que é Palm-Cohen. Olha aí na tela uma imagem. Cada letra representa uma causa, vem que eu te digo quais são. A primeira causa de sangramento anormal, ou seja, aquele que acontece e não é relacionado à menstruação, é talvez o mais conhecido, são os pólipos endometriais. Ele é muito comum em mulheres que ainda estão no período de vida menstrual. Elas estão menstruando e acaba tendo o pólipo também. Pólipos endometriais causam o aumento do fluxo menstrual. Às vezes, o sangramento é tão volumoso que ocorre uma formação de coágulo ainda dentro do útero, que é responsável por aquela sensação de que saiu um pedaço de sangue de dentro da vagina. Mas se for esse o caso, não precisa se preocupar. Esse problema é facilmente resolvido com medicações ou com cirurgia simples para retirada do pólipo. Em segundo lugar, a gente tem o mioma, que também é extremamente comum, mas geralmente aparece em mulheres mais velhas, próximo ali aos 40, 50 anos, e aí esse mioma é uma espécie de tumor benigno do útero, ou seja, não é um fator de risco, não tem perigo de se tornar câncer, tá bom? Mas dependendo da localização intrauterina, ele pode causar algum sangramento indesejado, né? E aí causa esse desconforto para a mulher na vida como um todo. Se o mioma for grande, ele também pode até comprimir alguns órgãos abdominais, bexiga, ureter, que é por onde passa a urina, até mesmo pode comprimir o intestino, se for muito volumoso, lógico, e aí são casos mais raros. Nesses casos podem
fazer o controle com medicações, nos casos menores, e nos maiores e com mais desconfortos, pode considerar a realização de cirurgia para retirada lá do mioma ou, em alguns casos bem selecionados, a cirurgia para tirar o útero por completo, mas aí eu repito que cada caso é um caso. Nem todo mundo vai precisar tirar o útero completamente não, tá bom? Para ajudar no diagnóstico, tem 2 grandes exames, que é a ultrassonografia transvaginal ou, em casos selecionados, também a esteroscopia, que é um exame que você visualiza lá dentro do útero qual o aspecto, o que é que tem por lá e o que pode estar justificando esse sangramento alterado. Mas eu ressalto que esses exames, eles precisam ser bem indicados. Cada mulher vai precisar de fazer um ou outro, outras mulheres não vão precisar fazer exame, não vá fazendo antes de uma consulta médica. O espessamento endometrial, que é o crescimento da parte de dentro da camada do útero, por exemplo, deve ser considerado, que é outra causa de sangramento, em mulheres com mais de 1 ano sem menstruar. Ou seja, está na menopausa, né? No pós-menopausa, pois menopausa é a última menstruação. Nesse período, é esperado que a camada interna do útero esteja com menos espessura, seja menor. Só que se tiver maior, mais espessa, aí vai sangrar mais. Nesses casos de sangramento fora do período reprodutivo, está lá na menopausa, no climatério, o médico investiga bem para verificar se esse espessamento é câncer ou é outra condição que só fez sangrar ali rapidamente, tá bom? Então, precisa de uma investigação médica para avaliar exatamente o que é. Já em relação às meninas, adolescentes, adultas, jovens, que menstruam há pouco tempo, há poucos anos, em casos de fluxos menstruais intensos, pode se associar à anemia. A gente tem que pensar também em alguns fatores de alteração da coagulação. Aí tem exames de sangue específicos. Um exemplo de uma doença que acontece relacionada ao fator da coagulação é a deficiência do fator de von Willebrand. Aí você não precisa decorar o que é isso, né? Mas o médico vai investigar, que isso pode ser acompanhado por um especialista também em sangue, que é o médico hematologista. Em mulheres jovens, outra causa popularmente conhecida é a síndrome do ovário policístico, a famosa SOP, que promove uma desregulação hormonal, impede a ovulação normal da mulher e altera, portanto, esse fluxo menstrual, aumenta pelo na região pubiana, às vezes ganho de peso. O controle dos ovários policísticos, né, pode ser feito com anticoncepcional, pode ser feito com tratamento mais eficaz de mudança de estilo de vida, alimentação, exercícios físicos, uma dieta mais adequada. Ainda há outras doenças que explicam o sangramento uterino anormal, como adenomiose, efeitos colaterais de medicações, entre outras que são bem mais raras do que as citadas aqui. Mas, caso você queira saber um pouco mais sobre outras condições que geram sangramento, que talvez até você já tenha algum diagnóstico, coloca aqui na área de comentários, aí eu vou gravar um vídeo específico para explicar essa causa aí que você apontar, tá bom? Se você gostou do vídeo, clique no like, inscreva-se no canal e clique também em Seja Membro. Ao se tornar membro do canal, você passará a patrocinar a produção desses conteúdos que a gente faz por aqui com a equipe de grande valor para você, em qualidade de pesquisa, em qualidade audiovisual que você já conhece, tá bom? Meu nome é Daniel Coriolano, forte abraço, a gente se encontra nos próximos vídeos aqui no canal. Até lá!